boa tarde, tudo bem? Estamos com mais um podcast da Bem Casados no ar. Hoje com mais dois convidados super especiais para falar, é claro, de um momento especial que é o casamento. Eu tô aqui com a Maria Tereza, ela que é da Essenza Joias. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, acompanhar e compartilhar sobre este evento, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas joias, nesse momento tão importante que é o casamento. Também estamos aqui com o João Paulo Santos, ele que é da JP Eventos, que organiza e deixa os eventos únicos e marcantes também, né? Obrigado, Vanessa, mais uma vez aqui juntos, né, falando um pouquinho sobre esse universo que é o universo dos casamentos, sobre essa questão da exclusividade, da personalização de um casamento, né? Então a gente vai bater um papo aqui, né, nós três aqui, um pouquinho sobre este universo que ele é tão amplo, mas ao mesmo tempo ele tem coisas bem peculiares. É, isso mesmo. A gente estava conversando até antes de entrar no ar aqui sobre a personalização de um casamento. Porque quando a gente vai casar, a gente precisa pensar o princípio de tudo. O que a gente quer passar nesse evento, né? Exatamente. O que a gente quer deixar a nossa marca registrada, o que vai ficar... Porque depois disso vai virar tudo em lembranças. Sim. E aí, como é que a gente faz um casamento ser marcante ao ponto de que todo mundo lembre depois e fique na memória dos convidados e principalmente, é claro, dos noivos, né? Eu acho que trazendo um pouquinho, Vanessa, para o universo da decoração, o primeiro passo é uma reunião, uma conversa com os noivos, tá? É entender um pouquinho da história, entender um pouquinho sobre como que foi, né, esse momento do conhecimento, até a questão do casamento, o namoro e tal, a profissão dos noivos, porque a vida deles hoje em dia, né, porque hoje a gente tem muitos casais que já estão juntos há muitos anos, né? Já tem uma vida a dois, já tem muita coisa, mas ainda não efetivaram realmente o casamento. E querem, né, passar por esse momento, querem ter essa recordação, querem ter esse momento. E assim, e quando a gente vem para o universo da decoração, ele é um universo muito amplo, né? Você tem muitos estilos de decoração, muitos estilos que você pode fazer. Mas eu sempre digo assim pro casal, vamos pensar no personalizado. Porque assim, às vezes o casal chega, João, eu quero uma decoração clássica, eu quero uma decoração boho, eu quero, enfim, né, como eu te falei, a gente tem um universo muito grande de estilos de decoração. Mas se a gente só pegar e copiar aquela referência do Pinterest, que os noivos sempre vêm com um álbum gigante compartilhando, João, já tem essa referência, essa. Mas então vamos trazer um pouquinho pro personalizado. O que é a vida de vocês? O que a gente pode trazer para unificar com esse estilo de decoração que vocês já escolheram, mas para deixar uma coisa própria, uma coisa personalizada? São elementos, são cores, são lembranças, são histórias de viagens, histórias do casal. Então é isso que a gente tem que trazer. Eu tive um caso agora recentemente de um casal que ela tem uma agência de viagens e ele é piloto de avião. Olha só. Então assim, a gente acabou trazendo alguns elementos da aviação e coisas de destinos de viagem para dentro da decoração do casamento. Por quê? Porque isso tem a ver com os noivos. Eles queriam uma decoração muito verde e branco. Era isso que era o desejo deles. A gente quer uma decoração, até porque o local que eles escolheram era um local meio rústico e tal, então combinava esse estilo de decoração. Mas eles queriam elementos, e eu sugeri também elementos que tivessem a ver com a história deles. Por quê? Para quando que os convidados chegassem e dissessem, nossa, isso é a cara dos noivos. Isso é um casamento que é personificado, né? E acho que isso que é o importante, E como assim. ficou? Ficou incrível, porque as pessoas chegavam e se identificavam, viam que aquilo tinha a ver com o casal, entendeu? Porque a gente tinha elementos e tal que remetiam à história deles, Que legal. né? Então acho que isso que é o importante, quando você pensar num casamento, claro, você pode vir com a referência, eu quero uma decoração clássica, eu quero uma decoração com alguma cor, com algum elemento e tal, mas tentar contar um pouquinho da história do casal para que realmente aquilo faça sentido, porque eu acho que o casamento tem que fazer sentido, você tem que chegar e você tem que dizer, isso é a minha festa, isto é o momento da celebração do nosso amor, sabe? Eu acho que isso que é o importante, é isso que eu busco traduzir um pouquinho nas decorações que eu realizo. Isso Legal. aí. E você, Maria, como é que funciona, né? Eu quero casar. Primeiro a gente fala ali, vou pensar na decoração, vou pensar na comida, vou pensar... Tem tanta coisa pra pensar. Sim, muita coisa. Mas uma das principais coisas que vem antes ainda de tu marcar o casamento, vem a joia, né? A joia. Porque a joia, ela vem como pedido do casamento ainda. Exatamente, que pode ser aliança ou anel de noivado, né? Que é um outro momento também muito especial e muito marcante, que é aquela da decisão mesmo, né? E como o João falou, é a questão de contar histórias. Então, como contar a história dos noivos, seja através das joias, seja através do evento,
mas que aquilo de fato represente, eles olhem para aquela joia, para aquele momento e pensem, olha, isso conta a minha história. E é igual eu tava conversando com o pessoal, assim, existem várias escolhas nesse momento e a joia é aquela que você vai olhar todo momento, todos os dias da sua vida. O anel de noivado, a aliança de noivado, ele vai te acompanhar sempre. E você poder olhar para aquele anel, para aquela aliança e falar, olha, isso me representa, isso eterniza aquele momento e lembrar daquele momento. Então, assim, a Essenza trabalha com joias que contam histórias, né? Inclusive o SS da Essenza, ele é contínuo para falar de joias que passam de geração em geração. Vocês personalizam a joia? Por exemplo, Sim. assim, tem lugar que tu chega, tu tem que escolher o que tá pronto. Sim. Então, eu posso chegar lá e dizer assim, olha, a minha história é assim, 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 eu gosto disso, ele gosta daquilo, a gente pode montar algo específico pro casal, é isso? Exatamente. O processo funciona muito parecido até com o que o João falou, de sentar, escutar a história do casal e fazer uma proposta. Então a gente já tiveram casos de casais que falaram, olha, eu quero um anel de noivado, uma aliança ou um colar, já tivemos pedido com colar, e narraram qual era a história deles e a gente produziu uma joia a partir dessa história. Então eu estava até compartilhando com o João um anel, uma aliança de casamento que nós desenvolvemos para um casal, que foi inspirada na Copa do Mundo. Eles se conheceram na Copa do Mundo de 2018 e o pedido de noivado foi na Copa do Mundo agora de 2022. Então nós pegamos ali o emblema da Copa do Catar, né? Trouxemos ali alguns elementos desse emblema para a aliança, porque o que eles falaram foi justamente isso. Nós estamos buscando uma aliança, algo que nos represente, mas a gente não queria que fosse uma aliança qualquer, né? Igual a de todo mundo. A gente quer olhar, quer que seja singela, quer que seja delicada, mas que ela nos represente. E aí a gente desenvolveu o designer de acordo com essa inspiração da Copa. Assim, ficou sensacional, foi muito legal. Então a ideia é essa, como traduzir essa história em uma joia. E aí imagina, esse casal aí, quando eles tiverem filhos e passarem essa joia que conta essa história desse momento, de como foi esse encontro. E também, nós entregamos junto com as peças um vídeo da produção das joias. Que legal. De como, quando a gente fala, né, de contar histórias, para que os noivos conheçam a história das joias que eles estão adquirindo. Então legal. É um processo bem exclusivo mesmo para eternizar esse momento que é tão importante. Com certeza, fica guardado para sempre. A gente falando aqui em casamento, mas festa de 15 e outros Sim. tipos de evento também. Também. Nascimento, a gente desenvolveu um brinco para uma pessoa que estava fazendo 40 anos. E queria eternizar esse momento que para ela era muito importante. Então a gente fez inspirado ali nos 40 dias, que tem um simbolismo muito importante, no designer da borboleta, mas uma borboleta desconstruída. Então assim, o céu é o limite. E até mesmo dentro do casamento, hoje em dia as pessoas usam muito um detalhe no buquê para simbolizar os avós, ou na lapela do noivo, ou na lapela dos padrinhos, ou um presente para os pajens, um presente para as madrinhas. Então assim, o céu é o limite quando a gente pensa em eternizar esse momento. Através de joias. Exatamente. Que legal. E João, quando a gente fala em evento, em decoração, né? A gente tá falando aqui de personalização. Hoje vai do gosto, do estilo dos noivos e tudo mais, mas a gente tem várias tendências hoje no mercado, né? Que estão em alta e que estão sendo mais procuradas pelos noivos. Qual é a tendência da vez aí de mercado de decoração de casamento? Olha, Vanessa, hoje a tendência do casamento, do modo geral, os noivos, eles estão muito na parte do floral, assim, né? Essa criação dos jardins, essa coisa de deixar o convidado mais à vontade, sabe? Eu acho que hoje a grande procura que eu tenho dos noivos é neste universo. Criar ambientes mais integrados, com lounges, com espaços para que as pessoas não fiquem tão formalizadas no evento. Claro, são estilos, tá? Mas como eu trabalho muito com o mini wedding, que é esse evento ainda mais peculiar, mais aconchegante, assim, que são para as pessoas mais próximas da família, os amigos e tudo mais, então as pessoas elas buscam mais essa descaracterização muito do espaço do evento, né? Não ter aquela coisa muito formal, mas trazer algo que as pessoas fiquem mais à vontade, tá? E aí, em questão de estilo de decoração, é difícil dizer, claro, a gente tem as tendências do mercado? Tem, mas aí cada noivo tem um estilo e aí você tem que é aquilo que a Maria Teresa trouxe, você tem que contar a história deles, você tem que entender a essência para tu também poder contar a história.
Porque, claro, eu sempre digo assim, como eu falei antes, tem noivos que chegam com a ideia pronta. Mas aí eu sempre digo, tá, mas aí você vai contar a história do outro casal, não a história de vocês, né? Então, assim, por isso que vai muito da personificação. E aquilo que a Maria Tereza também falou, o céu é o limite. Quando a gente fala de criativo, que acho que é tanto a minha área quanto a área dela, que a gente fala da questão de criar peças, de criar decorações e estilos, então, assim, o céu é o limite, né? Desde pra estruturação de se criar um ambiente, quanto para questão orçamentária também, né? Então, assim, hoje também é um mercado que às vezes as pessoas chegam para mim, João, quanto custa uma decoração? Eu digo, depende. Depende o que vocês querem fazer, depende o que vocês desejam, o que vocês imaginam, porque assim, ó, a gente pode fazer uma decoração simples, como pode também existir uma joia um pouco mais simples, como você pode fazer uma joia cravejadas de cristal, como a gente pode fazer chover dentro do casamento se os noivos quiserem. Então, assim, é tudo muito de estilos, de gostos. Podia chover joias, e orçamentos, né? Já fiquei aqui imaginando. Então, assim, é tudo adaptável. Acho que o mercado de eventos, de festas, do modo geral, ele é uma coisa muito lúdica. Ele é uma coisa que, assim, ó, eu sempre digo, o céu é o limite. Então, assim, a gente não dá pra dizer, é daqui até aqui. É muito de estilos, de peculiaridade de cada pessoa, de cada casal. É, isso aí. E pra ti, Maria, já teve alguma joia que além dessa, né, que tu falou do Katari, que marcou, assim, pra você fazer, que teve uma história que foi muito incrível por trás? Olha, tem algumas, assim, eu falo que quando eu desenho eu me emociono, quando a gente entrega a gente se emociona, todas as vezes que a gente conta as histórias a gente se emociona. Teve um colar que a gente desenvolveu para um pedido de casamento, e eles enviaram pra gente a foto de onde eles começaram a namorar. E aí eles falaram, olha, a gente quer um colar e a gente, mais ou menos o formato. E aí a gente trouxe o desenho do horizonte, que eram duas montanhas se encontrando, pra falar desses dois caminhos que se unem pra formar um só. Então é algo que sempre me emociona, assim, a gente colocou uma frase, que é uma frase deles, que é sempre lembrar. E eles falaram, olha, a gente gosta muito de natureza, então tudo nosso tem verde. E aí a gente colocou na parte de trás uma esmeralda cravejada. Então, assim, teve um outro caso também que a gente desenvolveu, um pingente que a pessoa queria com um nome. E era uma pessoa que tinha descendência japonesa. E aí eu pensei, por que não trazer a flor de cerejeira, que é um elemento muito importante dentro da cultura japonesa? E aí porque é muito do sentir, né? Quando a gente apresentou a proposta, ela não tinha trazido isso, ela tinha trazido um desenho, igual o João falou, de algo que ela tinha visto. E aí a gente desconstruiu e trouxe uma outra proposta. E aí quando a gente apresentou, ela falou, olha, a cerejeira faz muito sentido pra mim. Eu tenho uma foto, eu não me lembro, acho que era com a mãe ou com a avó, debaixo de um pé de cerejeira. Ela falou, vou mandar pra vocês. E eu, assim, quando ela falou, foi exatamente essa minha reação, porque eu não imaginava que era tão profundo, mas quando a gente começa a olhar para o outro com amorosidade, com profundidade, com interesse, essas coisas acontecem. E aí a gente consegue sentir a essência da pessoa e traduzir isso através das joias, através de uma decoração. Eu acho que o importante é justamente esse cuidado. Quando a gente deixa esse olhar muito comercial da venda, eu quero vender uma joia, eu quero vender uma decoração, para entender como que a gente consegue eternizar aquele momento para aquelas pessoas. Tornar um momento especial para os noivos, para os familiares, para os convidados, de uma forma assim, que quando eles olharem as lembranças das fotos ou quando eles olharem as joias, eles vão pensar, não, isso daqui me lembra aquele momento que foi especial, que foi bom, que foi único. Então acho que esse olhar cuidadoso é um diferencial muito grande, sabe? Que legal, muito legal. E, gente, já teve alguma história, né? Vamos para dar um pouco de risada também. Alguma história engraçada que aconteceu, algo inusitado, quando vocês estiveram planejando um casamento? Você, por exemplo, sei lá, o noivo fez uma joia surpresa, a noiva não gostou. O João, talvez algo que aconteceu em algum casamento, algo inusitado, que não deu certo, ou que quase não deu certo. Olha, Vanessa, não sei se eu lembro, assim, de algo inusitado, assim. Já tive, né, nessa minha carreira dentro do mercado de eventos, porque antes de eu ser da decoração eu trabalhava com cerimonial de casamento, né? Então eu tive alguns anos no mercado de cerimonial e depois eu vim pro mercado de decoração, que era algo que eu sempre gostei muito, assim.
Já teve, sim, na parte de cerimonial, algumas coisas, que teve um casamento que foi, acho que foi o primeiro, o segundo casamento na minha carreira que eu fiz, que o noivo, ele era muito extrovertido, ele era um cara extremamente brincalhão, assim, fanfarrão, e ela era uma pessoa um pouco mais retraída, assim, e tal, não era tão... E aí teve um episódio que ele, na hora de jogar, que tem, né, o buquê da noiva, e às vezes tem os noivos que jogam a caixa de bebida e tal, ele quis jogar uma boneca inflável. E a noiva não queria. Ela já tinha falado em reunião que ela não queria. E ele fez igual. E a gente combinou nos bastidores e tal que a boneca ia rolar, assim. Meu e Deus. tipo, e ela não curtiu na hora e tal, ela ficou meio até furiosa, assim. E aí depois a gente acabou levando na brincadeira e tal. Falei, gente, aproveita, é um momento de diversão, então assim, sabe, leva na espontaneidade. Mas foi um momento assim que ficou um pouco. Na hora Deu um climão. Deu um climão, assim, mas depois também o negócio já se resolveu, assim. Mas era uma coisa que a noiva, não tinha no roteiro. E é engraçado, porque as noivas, na grande maioria, não é 100%, elas têm tudo muito roteirizado, assim. Elas querem que aconteça, porque é o sonho. Eu sempre digo assim, a mulher no casamento é um sonho de princesa, né? Ela sonha com aquilo desde quando ela era pequenininha, assistindo os filmes e não sei o quê. Então, é uma coisa que ela constrói ao longo da vida dela e ela vai lá na frente executar. Né? Então, assim, ela sonha muito com isso. E ela quer que tudo seja nos mínimos Perfeito. detalhes, como ela sempre sonhou. E aí, se sai uma coisinha fora daquilo do roteiro, ela já, às vezes, cria um estresse. Um estressezinho ali no momento. Mas, assim, é coisas que você consegue contornar e que vai. Tô aqui imaginando questão- a boneca inflável lá no meio do... Mas foi um sucesso. A boneca foi um sucesso. Tanto que a boneca, acho que durou 5 minutos. Ela estourou. Tanto que os homens correram atrás da boneca. Não, e começaram a morder a boneca. E não sei o que, a boneca murchou. Você foi. Nesse momento a noiva fala, graças a Deus. Tipo, acabou a diversão, entendeu? Mas foi algo muito legal, muito bacana, assim. Mas, assim, fora disso, do mercado de decorações, claro, a gente tem coisas que a gente planeja, né? A decoração é algo planejado, planilhado, tudo certinho. E que, às vezes, você imagina que aquilo vai ficar daquele jeito e, às vezes, acaba não ficando. Mas você tem que ter profissionalismo e técnica, principalmente. A gente fala um trabalho de muito técnica para poder contornar a situação e deixar, porque às vezes assim, ó, é diferente de um processo da joia, que às vezes você tem um tempo maior. A decoração, às vezes você tem 2, 3 dias, às vezes tem um de 24 horas para você executar, dependendo do local que você vai. Eu tenho um caso agora de uma decoração que eu vou fazer em dezembro, que o espaço que foi locado, um dia antes vai ter uma formatura. A formatura vai acontecer, a gente tem que entrar às 8 horas da manhã e deixar o casamento pronto até às 4 da tarde. E é um casamento que tem umas certas peculiaridades. Então, assim, a gente vai ter que levar tudo meio que pronto já pra poder chegar na hora e executar. Pode ser que alguma coisa não esteja dentro do ocorrido? Pode. Mas aí são coisas que eu já conversei com os noivos e disse, olha, a gente vai tentar executar o mais próximo do contrato, dos projetos, da planta que a gente imaginou. Mas pode ser que tem muita coisa estrutural que pode ser que por questão de tempo não vá rolar. Então, assim, tem coisas que você tem que ter uma malemolência ali e poder contornar a situação. E já aconteceu alguma coisa na questão de casamento aberto, chover? Já, isso é... Eu sempre digo assim, casamento ao céu aberto, a gente não faz contrato com São Pedro. Infelizmente. Não tem como. Não tem como. Já teve um casamento, que inclusive até hoje eu sou amigo deles, assim, a gente tem uma proximidade, sempre se vê, a gente ficou um carinho muito grande, porque a gente montou a decoração externa 2 vezes. Meu Deus. A gente montou, choveu, daí foi desmontado. Aí montou de novo, aí a gente esperou limpar o clima assim, choveu de novo. Aí faltava assim 40 minutos pro casamento, aí eu chamei Daya, olha, infelizmente não vai rolar. Ela disse, João, tá tudo bem, se for da vontade de Deus, se é isso, então é pra ser, vai ser, não vai, a gente vai casar interno, a gente trouxe toda a decoração pra dentro do espaço onde aconteceu a festa, tudo, e a gente acabou realizando a celebração em ambiente interno. Mas pode acontecer, porque eu sempre digo, a parte externa tem esses perigos, claro, tem formas de contornar? Tem, criando tendas, criando estruturas e tudo mais. Mas ali era uma coisa que os noivos não queriam e não tinham esse valor no orçamento para poder ter uma estrutura de tenda pré-preparada. Porque daí eles queriam uma tenda cristal, que tem um custo um pouco elevado e tal. Então eles falaram, não, se não rolar no externo, a gente vai pro interno, não tem problema algum. Mas dá. Às vezes tem noivos que não abrem mão. Desmontar e montar tudo no E aí, por exemplo, assim, aí claro, a gente acompanha clima já 15 dias antes, uma semana antes, aí vai vendo. Se os noivos, assim, João, meu sonho é casamento externo e eu não abro mão. Então a gente parte para uma tenda, monta uma tenda gigante, faz toda a celebração na parte, né, mantém o sonho da celebração externa, Embaixo, mas dá para contornar.
Claro que aí você tem algumas peculiaridades. Se tiver uma chuva com vento, uma certa tempestade, até por uma questão de segurança, aí vai para o ambiente interno, não tem muito o que se fazer. Mas eu, graças a Deus, nunca tive nada assim muito além. Mas já tive colegas de mercado que, tipo assim, os noivos casaram com água na canela, assim, porque veio chuva torrencial. Haja coração, né? Haja coração. Mas acho que assim, vai muito também do casal, sabe? Se o casal é relax e tal, vai embora. Vai embora. O que importa é selar o momento, é ter esse momento. E claro, isso vira história. E vai ficar eternizado, Fica né? uma história. Porque casar com chuva na canela Imagina não é você explicar pros filhos futuramente, daqui, sei lá, 10, 15 anos, tipo, olha, o papai e a mamãe casaram com uma chuva com água na canela, sei Nem lá. a chuva não atrapalhou. Exato. Então acho que vem muito dessa coisa de contar histórias. Acho que a decoração, a joia, ela tem que contar uma história. Isso aí. E você, Maria, teve alguma coisa diferente, aleatória, então, tava engraçada? tentando lembrar, assim, de algo diferente. Não teve nada, assim, que foi engraçado. Às vezes algum detalhe que a gente precisa ajustar dentro do designer, mas isso já tá dentro. E porque acaba ficando, assim, tudo muito a cara das pessoas. Eu tava até lembrando, a gente desenvolveu no final do ano agora uma collab com a atual Miss Brasil, a Mia Mamed. E aí a Mia trouxe um briefing do que ela queria para a coleção, falar sobre a força do oceano. E aí a gente desenvolveu o projeto com 7 peças e a gente foi apresentar para ela. E quando a gente foi apresentar, ela ainda ia concorrer ao Miss Universo. E ela falou, olha, eu não posso passar detalhes para vocês, mas casou exatamente com o que a gente estava buscando. Pro traje típico, inclusive, ela fez uma homenagem a uma lenda de uma sereia. Então, assim, inclusive ela usou as nossas peças, né, no vídeo do traje típico e casou exatamente. Então, assim, quando a gente tem essas adequações que são necessárias, mas a gente tenta aprofundar ao máximo para que essas adequações sejam mínimas, né? Então, mas assim, não teve nenhum caso que tenha sido engraçado ou que tenha gerado algum problema, assim, sabe? Eu fico imaginando, né? Não, e a minha aliança, ela tem uma história de... Foi tirado um anel do meu dedo pra medir e ainda veio errado, né? Meu Deus. Então, imagina, deve ter detalhes, sempre acontecem, né? Sim, quando fica grande ainda é bom, né? É possível ajustar, né? Consigo. E aí, vamos supor, na hora consegue colocar ali. Quando fica pequeno, que é um problema. Então, a gente tenta sempre buscar isso para não ter esse tipo de problema no momento. E normalmente, quem busca a joia personalizada é o noivo ou a noiva? Olha, no nosso caso, as noivas buscam mais do que os noivos. É impressionante. A gente até ficou impressionada assim, com isso, porque normalmente a gente vê muito dos noivos buscando e etc. Mas no nosso caso, mais noivas têm procurado para poder fazer a surpresa, para eternizar esse momento de uma forma diferente. Então é um que eu acho que tinha, muito, né? Tinha a cultura do homem pedir a esposa em casamento e tal, do noivado, né? Mas era uma coisa cultural. E eu acho que hoje em dia a gente vive um universo que não sei, eu vejo por mim, assim, dos noivos que chegam até mim. A grande maioria já vive uma história juntos há muitos anos. É isso que eu ia falar. Às vezes já moram juntos, já tem uma história. Já estão até com a ideia do casamento e aí, não, agora vamos oficializar. Exato. Então é uma coisa já de comum acordo entre os dois. Então acho que tanto pra joia quanto pra decoração, eles já vêm os dois com o formato já meio pensado. Claro, e a noiva acaba indo e definindo, mas... Que aí não tem erro, né? Exato. Mas eu acho que tem muito disso, assim, desse novo momento que a gente vive, né? Sim. E na decoração, quem se mete mais? Quem dá mais palpite? Sempre. A noiva? A noiva sempre, ela é mais... Que acho que é da mulher isso. A mulher, ela é muito mais detalhista. E o homem, pra ele, tá tudo bem? Ele briga com a mulher? Ele quer dar opinião? Não, assim, eu acho que assim, eu até gosto quando o noivo, o marido, enfim... também é presente, sabe? Eu acho ruim quando a gente vai sentar pra uma reunião e é só a noiva que fala e o cara fica ali o tempo inteiro só olhando, assim, tipo, ele é o passivo da relação, entendeu? Sim. Ele não coloca, e às vezes eu até tento ir pescando alguma coisa, assim, né? E acho que isso vem muito do meu lado publicitário de formação, buscar essa informação ali pra tirar um pouco do noivo também, porque senão eu sempre digo assim, gente, o casamento é dos dois, não é só dela. Os dois precisam se ver exato, ali, né? A gente tem que contar, vender essa história pra ambos. Então, vai um pouco desse instinto de você ali ir buscando, fuçando um pouquinho ali e puxando.
Mas na grande maioria hoje eu vejo que os dois, mas a noiva ela é mais detalhista. O noivo tem as vontades dele, tem os desejos, tem as opiniões. A boneca inflável. Mas a noiva, ela pensa mais no detalhe. A noiva, ela quer o detalhe da forminha do doce. O noivo, ele nem lembra que tem forminha do doce, entendeu? Então, acho que a mulher, ela é, pela natureza, ela é mais detalhista que o homem, tá? Legal. Tem mais alguma coisa que vocês acham que a gente não falou, que é importante vocês destacarem do trabalho de vocês? Eu acho que é isso, assim, é refletir sobre a importância de eternizar aquele momento e de eternizar aquela história, sabe? De tornar esse momento especial, único, que seja de fato a cara dos noivos, para que eles possam sempre lembrar e ser lembrados por essa experiência. E por essa joia, sabe? Por este momento e olhar para aquela joia e pensar, olha, isso me lembra aquele momento especial, é eternizar um momento especial mesmo. Acho que isso, no momento de pensar sobre o casamento, é como tornar este momento e eternizar este momento especial. Já me perguntaram, o que vai mudar uma aliança? Muda muito, né? Muito. Ela é uma simbologia. É uma simbologia. Então, acho que essa parte do ritual é muito importante, né? Do que simboliza aquela aliança, do que aquela aliança representa. E muito interessante isso de passar de geração em geração. Os meus pais, eles usam a aliança que foi dos meus avós. Imagina essa aliança contando a história de como os meus avós tinham se conhecido. É você, de fato, conseguir eternizar uma história, sabe? Não é só uma aliança, cara. Imagina esse casal que se conheceu na Copa. Aí eles passam pro filho, o filho, olha, meus pais se conheceram na Copa. Então, ela carrega junto essa história, sabe? Não é só uma aliança, é uma aliança que eterniza aquela história, daquela pessoa, legal, daquele casal. Eu acho que é basicamente isso que a Maria Teresa traz também, né? Essa questão de o casamento trazer este momento de celebração, este momento de união, né? Às vezes, assim, é o casal com aquilo que a gente fala, o casal já tá junto, mas o casamento é o elo, né? A mesma coisa que a aliança. A aliança é um objeto, mas que ele traz o elo, que traz a efetivação do amor do casal, né? E acho que a decoração, a celebração, o momento do casamento também tem isso, né? Então acho que é basicamente isso, assim, é ter esse momento, acho que se envolver, acho que é isso que eu também sempre falo muito pros noivos, sabe? Hoje é o dia do casamento de vocês, então assim, quando a gente também tá construindo a decoração, eu sempre peço pros noivos, venham ver, nem que seja um momento durante os 2 ou 3 dias de montagem, venham acompanhar um pouquinho, porque a gente tá começando a contar mais um capítulo da história de vocês. E passa tão rápido. Exato. Né? E assim, ó, e tu pensar, nossa, às vezes é um ano, né? Às vezes acontece, é um ano planejando o casamento pra 10 horas, 8 horas de festa. É uma coisa, e passa muito rápido. Então eu sempre digo pros noivos assim, ó, venham de alma limpa, venham tranquilos e aproveitem esse momento, né? Porque assim, ó, é rápido, vai ser único, e depois o que vai ficar é a memória de vocês, são as fotografias, são as filmagens, né? São as memórias dos convidados que depois vocês vão partilhar em momentos durante a vida com os padrinhos, pais, famílias e tudo mais. Então, assim, venham de coração aberto, de mente limpa, assim, para justamente curtir esse momento, sabe? Porque é o momento da celebração do amor do casal. Legal, é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, foi linda. Muito obrigada. E fica a dica aí para quem nos acompanha também. E realmente, casar é eternizar um momento. Sim. E são duas coisas que não tem como deixar de fora no casamento, que é a decoração e a aliança, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A gente encerra aqui mais uma edição do podcast da Bem Casados. Já a gente volta com mais informações, mais notícia, mais gente bacana por aqui. Até mais! Até mais!